Edson está perguntando se você indica algum morango, qual variedade de morango para o clima quente e seco. Então, normalmente o morango, quando você trata de um clima muito atípico, o morango é difícil você ter uma produção satisfatória. Porque o morango, normalmente, ele é uma planta que ele gosta de uma amplitude térmica, que seria o dia quente e noite fria. Então, a gente encontra esse tipo de amplitude térmica em regiões de altitude, né? E o clima muito seco, e por muito tempo, a planta ela acaba entrando em estresse, né? E a produtividade vai ser muito baixa. Então, o morango, assim, não são todas as regiões que você consegue produzir um morango com qualidade, né? Mas é possível se produzir. Se ele está numa região muito distante, que o morango pode ter um valor agregado muito bom, então, mesmo ele produzindo uma quantidade menor, pode ser que comercialmente ele tenha uma vantagem, né? Então, isso aí seria interessante. Agora, dentro dessas regiões, a pessoa pode pensar numa produção, num cultivo protegido, num telado de sombreamento, numa microaspersão para refrigeração da área. Então, existem recursos que a gente pode estar utilizando para produzir em pequenas áreas uma quantidade de morango. Entendi. Aproveitando, falando de região, existe uma região que tem maior demanda? Então, a questão de demanda, de consumo, né? O morango hoje ele tem grande demanda de consumo em todas as capitais do Brasil, né? E Uhum. o morango daqui do sul de Minas mesmo, diariamente sai uma carreta para cada capital do Brasil, praticamente, né? E aí do Rio Grande do Sul também sai morangos para as capitais, né? Agora, o que acontece, que a gente vê no Brasil, é que ainda o morango não tem uma logística de distribuição do morango em todas as cidades brasileiras. Tem cidades do Brasil ainda que não recebem morango. Então, se a gente investir numa questão de logística e qualidade da fruta para ela conseguir chegar em todos os pontos comerciais do Brasil, a nossa produção ainda pode aumentar 50% ou dobrar a produção do Brasil, que o consumo interno ainda não consegue ser suprido. Perfeito. Nossa, tem muitas perguntas aqui e vou fazer mais uma aqui do Rogério. Rogério, ele está perguntando para um bom desenvolvimento da muda, o equilíbrio nutricional é muito importante, né? Fala um pouquinho sobre esse equilíbrio nutricional, o que que a planta precisa? Então, a questão de nutrição de planta é um assunto muito complexo que a gente poderia estar falando 2, 3 dias e ele não acaba, né? Nossa, Mas a questão que mais se pega na questão do morango seria a nutrição, porque são muitos elementos, né? A gente tem todos os elementos essenciais da planta, se você pegar do nitrogênio, fósforo, potássio, os micronutrientes, né? Mais os hormônios essenciais que a planta precisa, todos esses elementos, eles têm uma quantidade exata para você aplicar nas plantas, né? Diariamente. uhum. Então, existe um equilíbrio nutricional. Hoje a gente pode buscar esse equilíbrio através da diluição de sais, né? Que a gente tem os principais sais do mercado e tem a quantidade exata que a gente vai aplicar por dia, ou a gente entrar numa situação de trabalhar com os fertilizantes líquidos, né? Que já são fertilizantes prontos, desenvolvidos propriamente para o morango, que evita essa mão de obra da pessoa ficar ali todo dia preparando elemento por elemento. Então, os produtos nutricionais da linha líquida seria assim mais fácil para o produtor estar aplicando e utilizando. Que normalmente as empresas já têm uma recomendação própria para cada produto, né? E a empresa já tem ali um know-how de segmento dessa linha. Então, o produtor, se ele adquire um produto nessa linha já completo, líquido, ele já recebe toda essa informação, então esse pacote nutricional já vem para ele de uma forma já didática mais fácil de ser utilizada. Perfeito. Além da nutrição, o que que é mais, e o que que é essencial para a produção ser saudável e produtiva? Olha, o morango a pessoa primeiro, né, tem que ter uma questão de uma muda de qualidade, né? Um bom Uhum. conhecimento sobre todo esse manejo operacional da cultura, de plantio, de limpeza de folha, de manejo, de como vai até se colher esse fruto, esse manejo pós-colheita de fruto. Então, tudo isso aí é muito importante. A pessoa tem que ter assim, um conhecimento
um certo capricho em cima de tudo que ele vai fazer na cultura, né? Fazer no momento certo cada etapa, cada situação, cada controle que ele precisa. Principalmente controle de pragas e doenças também. A pessoa tem que ter um conhecimento se ele está tendo algum problema com alguma praga, se ele está apresentando alguma doença em cima dessa lavoura que ele está produzindo e entender sobre esse controle, né? Entendi, maravilha. E qual que é as doenças e pragas que mais prejudicam o morango, a produção do morango hoje em dia? Então, o morango é bastante perseguido por doenças e pragas. A nível de solo, né, a gente temos fungos de solo que são bastante prejudiciais ao desenvolvimento radicular, né, em campo aberto, né, e a questão do campo aberto, os fungos da própria planta, né, a podridão, né, a questão de fusário, solo, a questão de botrites na fruta, né. Então, existe aí bastante controle relacionado também com o clima, né? A condição climática que favorece a entrada muito rápida de algumas doenças na planta. Em relação ao morango, as pragas, né, tanto em campo aberto quanto nas estufas, hoje a principal praga do morango seria a questão do ácaro, né? Ácaro branco e ácaro Sim. rajado, né? E temos mais algumas pragas, alguns besouros, esse besouro prateado, que também atacam as plantas, né? Mas toda essa linha de pragas, existe hoje um controle biológico bastante eficiente em cima dessas pragas, né? Tanto pragas quanto doença. O controle biológico está bastante avançado, com diversas opções de controle, né? É verdade. O Fabiano, ele está perguntando como combater o ácaro rajado. É isso, né? Ácaro rajado? Isso, o ácaro rajado ele é uma situação bastante agressiva na planta de morango, né? Normalmente ele vem de um desequilíbrio nutricional da planta, né? Que facilita a entrada do ácaro rajado em planta, mas o combate hoje, depois que ele se instalou na lavoura, pode ser químico, né? Ou biológico, ou com ácaro predador, né? Que seria um controle com uma outra espécie de ácaro, que você estaria fazendo controle desse ácaro rajado, né? Então, temos aí essas três maneiras de controle: o químico, o biológico, né? Com também faz parte do tratamento de ácaro alguns produtos biológicos, Bovéria, Metarrizo, que também faz o controle, e o ácaro predador. E manejo, né? Manejo de estresse de planta, né? Principalmente uma planta com excesso nutricional, uma planta talvez com déficit hídrico, toda a questão que você tira a planta do sistema lógico dela e coloca ela em estresse, você favorece a entrada de água. Perfeito. Pessoal, vamos compartilhar nossa live aí, vamos conseguir chegar às 200 visualizações, tá? Estamos quase. Então, temos várias perguntas também. Se a gente não conseguir responder todas, pessoal, a gente vai deixar disponível aqui essa live, tá? Vocês podem comentar depois lá na live ou mandar no direct para a gente aqui da Campo Negócios ou direto para a Agrovivaz, tá? Vamos para mais perguntas. Meu irmão quer iniciar uma plantação de morango no Tocantins. Qual variedade será mais indicada para ele? Então, o estado de Quem Tocantins... responde para mim? Eu vou mesmo. O estado de Tocantins é um estado bastante quente, né? E como um estado também que, além dessa temperatura, a gente ali tem um fotoperíodo bastante contínuo no dia, né? Nós estamos próximo à linha do Equador, mais para cima, então você já não tem uma diferença de amplitude de dias, né? Dias curtos e dia longo, né? Então, o interessante para essa região já seria partir com uma variedade de dia neutro, né? E a mais resistente para essa região seria o Sandreas, né? Ou a variedade Portolas, que é uma variedade também bastante resistente à temperatura. Sempre lembrando que ele nunca vai ter, talvez, uma produtividade que a gente consegue nessas regiões que o clima favorece bastante a cultura, né? Então, se aqui a gente consegue de 1.200 até 1.500 gramas por planta ano, uma pessoa que vai produzir morango
numa situação de um clima como o estado do Tocantins, pode ser que atinja no máximo 500 a 600 gramas anos de produção, né? Maravilha. Graziele está perguntando se o slab é mais utilizado porque é mais barato ou porque é melhor, dá mais resultado? Não, o slab é bastante simples e barato para transportar, para manusear, para manejo, né? Você entendeu? Talvez a longo Entendi. prazo um investimento em canaletas, em sistema de canaleta aberta ou de plástico seria mais interessante, mas o investimento inicial chega a ser, às vezes, até o dobro do slab, né? Então, inicialmente, o pessoal tem bastante opção pelo slab devido ao custo-benefício mesmo. Entendi. Tem várias perguntas aqui, pessoal. Lembrando, se a gente não conseguir responder hoje, tá? Pode mandar a pergunta por direct da Campo e Negócios ou do AgroVivaz, que a gente vai estar respondendo. Vamos ver aqui. Qual o adubo mais indicado para fertirrigação? Qual o adubo mais indicado para fertirrigação? O adubo líquido ou o convencional? Então, o convencional, que a gente chama, seria o sais, né? Então, Uhum, eu falo assim, se a pessoa é bastante técnica, consegue fazer bastante controle, ela pode utilizar o site, vai ter um excelente resultado. Se a pessoa ainda não tem um bom conhecimento em nutrição, uma pessoa que ainda está aprendendo o comportamento nutricional das plantas, se ele adquirir o adubo líquido, ele vai ter maior facilidade de manejo desse material para controle, porque já vai receber uma fórmula pronta e uma indicação já exata de uso. Sempre lembrando que toda recomendação técnica, 70% existe uma tabela técnica para a gente seguir. 30% o produtor tem que ajustar na propriedade, são reações que vão acontecer ali em cada produtor separado, que a gente tem que ter essa experiência, né, para conseguir esses outros 30%, a gente conseguir esse manejo adequado, né? entendi. A nossa live está quase acabando, pessoal. A gente tem mais uns 10 a 15 minutinhos aí. Eu vou pedir para você fazer um resumo de como deve ser o manejo do plantio à colheita do morango. Então, a questão de plantio a colheita, um manejo, né? Primeiro a pessoa tem que ter uma escolha, né, sobre a Uhum, tecnologia que ela vai adotar, né? Se eu estiver trabalhando com um morango a nível de campo, de solo, né? E eu pretendo trabalhar com uma muda importada, uma muda que eu possa produzir por 2 a 3 anos na mesma área, então eu tenho que preparar esse solo para essa condição de manejo, para mim ficar esses 2 anos conduzindo, né? Se eu vou trabalhar com uma muda nacional, uma muda que eu tenho um ciclo mais curto de produção, eu posso fazer um manejo mais simplificado, né? E se eu for trabalhar com as mudas em plantio, né, suspenso, né, eu trabalhar em cultivo protegido, aí esse manejo também já vai depender do grau de investimento que eu vou fazer na minha estrutura de estufa, né? O grau de investimento de manejo de nutrição, né, o grau de investimento de irrigação, todos esses equipamentos que eu posso estar adequando aquilo que eu quero chegar em nível de produção, né? Então, toda essa questão de escolha de muda, escolha nutricional, os tratamentos fitossanitários, controles biológicos que eu tenho que adequar na minha área, né? A questão uhum. de colheita também, como que eu vou fazer essa colheita, que estágio de fruta eu vou estar retirando da planta, como que eu estou fazendo o meu armazenamento dessa embalagem, se eu tenho a câmara fria, se eu vou seguir minha fruta em viagens também em câmara fria, né, para chegar no meu cliente uma fruta em perfeito estado, com uma condição ótima ainda. Então, são bastante etapas e bastante detalhes que a gente precisa estar bem atento, né, e fazendo na hora certa para entre o plantio e uma colheita eu ter uma fruta chegando de qualidade em qualquer parte do país. Maravilha. A Carla está fazendo uma pergunta aqui. Tive problemas com encharcamento e perdi muitas mudas. Tentei plantar mudas novas e elas secaram sem mesmo sair folhas. O que está ocorrendo? Então, se ela teve algum problema de encharcamento, se foi em substrato, né, se ela teve problema de encharcamento, ela pode ser que foi uma escolha errada de um substrato que não teve drenagem,
né? Porque todo material, todo substrato que é utilizado para plantio de morango, ele precisa ter uma parte com capacidade de retenção de água, mas o excesso tem que ser drenado. Se você errou na quantidade de matérias-primas, que você coloca algum material que retém muita água e ele leva muito tempo para drenar, esse encharcamento Uhum. promove a morte das raízes e o apodrecimento dessas raízes e a planta não desenvolve, uma vez que o morango ele é bastante sensível ao encharcamento. Entendi. Lucas está perguntando qual seria o ideal para o plantio em campo, mudas nacionais ou importadas? Então, o ideal vai da tecnologia que o produtor quer adotar, né? Se o produtor quer uma cultura de ciclo rápido, bastante intensiva, com pouco investimento, então é melhor ele utilizar uma muda nacional, que ele tem uma produção rápida num curto espaço de tempo e também faz pouco investimento. Se ele está numa região que ele quer fazer um projeto para colher morango 2 anos ou até mais, Uhum. então ele teria que investir numa muda importada, que ela tem uma longevidade de produção muito maior do que uma muda nacional. Mas as duas mudas são de excelente qualidade, vai depender da tecnologia que cada um quer adotar para o seu sistema. Ah, entendi, maravilha. É, vamos aqui, nossa, tem pergunta, muitas perguntas mesmo, e a gente vai tentar responder. Lembrando que a gente só tem mais 5 minutinhos de live. Vamos mais uma pergunta aqui. O morango exige a presença de insetos, de polinizadores, como abelhas? Olha, a polinização do morango, ele é autopolinizante. As abelhas, Uhum, elas são bem-vindas, ela ajuda a melhorar sim a polinização, tá? Mas quando você não tem ela suficiente para isso, ou uma situação de você ter esse manejo, introduzindo alguma colmeia para polinização, o morango ainda ele tem uma produção satisfatória, ainda mesmo sem a presença da abelha. Mas sempre lembrando que se você tiver um sistema integrado de polinização com abelhas, você vai melhorar muito a sua produção ainda. entendi. É, Adriele, Oi, pode falar, as- Altair. essas perguntas que tem ainda, como que a gente faz depois para responder? Então, é o que eu tô falando pro pessoal. Pode chamar no direct, tá? A gente Hum, vai estar passando essas perguntas para vocês estarem respondendo. Só passar o telefone da pessoa, né? E a gente vai fazer esse trâmite aí de perguntas e respostas para vocês. Porque vai ficar bastante perguntas sem responder, né? E, pessoal, quem quiser também saber um pouquinho mais sobre a Agrovivaz, né? Pode entrar no site, Lá tem os nossos como telefones, o meu e do Dário, que a gente sim, está aberto a tirar é as dúvidas só que estão faltando, né? isso, é só chamar no direct que a gente vai estar passando tudo para vocês, tá? E também a live vai ficar disponível. Acredito que a gente falou muita coisa, falou praticamente o essencial, né? E se quiser só uma dúvida sobre localização, qual muda melhor para a região, o Dário e o Altair vai estar disponível, né? Aí eu passo o contato deles para vocês pelo direct ou por mensagem aqui no após a gente postar a nossa live. Que a live vai Ok. ficar disponível em nosso Instagram e outras redes sociais. Vamos finalizar então. Vocês queriam dar uma dica para quem queira produzir morango a partir de hoje, que achou interessante? O morango é um cultivo que, com as mudas frigo, né? É um cultivo que é fácil de produzir, porque as plantas têm bastante vigor e se a gente Sim. conseguir ter um conhecimento nutricional, eu acho que uma boa cultura para quem quer iniciar plantar, né? É uma cultura que está cada vez sendo mais viável e está cada vez mais sendo tecnificada, né? E os produtores estão conseguindo cada vez mais agregar valor no produto deles, né? E os preços médios estão subindo, né? Porque o nível tecnológico
e os produtores estão cada vez trabalhando melhor a classificação do produto, né? Estão melhorando a venda, né? A forma de comercialização. E então eu vejo que o morango é uma cultura que tem muito ainda para a gente crescer no país, entendeu? É uma cultura que tem muita perspectiva de crescimento, que nem disse o Dário, né? Com certeza. Eu queria finalizar assim, a pessoa que quer hoje, se a pessoa já é um produtor tradicional, já busca bastante conhecimento, né? Hoje a pessoa procura um bom técnico, procura uma pessoa de confiança que possa dar todo esse tipo de orientação. Agora, a pessoa iniciar sem um conhecimento, um acompanhamento técnico de algum profissional que ele confie, que esteja competente na área, que no Brasil tem muitos, né? Então, acho que o principal ponto seria a pessoa seguir procurando uma orientação técnica, né? Para ele fazer um projeto de acordo com as características agronômicas que a planta exige. Isso aí é o principal fato. Hoje, muitas pessoas, primeiro, eles tentam sozinho, depois se perdem e aí procuram um técnico. Então, a pessoa pode encurtar esse sofrimento, né? Entrando no segmento, confiando na responsabilidade técnica de uma pessoa aí de confiança dele, né? É verdade. A maioria eles esperam perder para depois correr atrás do prejuízo, né? Sempre tentando fazer o jeitinho brasileiro, né? Que eles falam. Exatamente. hoje tem Então bastante tá, consultores. é verdade. Queria agradecer a participação de vocês e pedir para vocês deixarem também novamente o site da empresa Agrovivaz. Tá, nosso site é www.agrovivaz.com.br. Os nossos telefones estão no site e também todas as fichas técnicas das variedades. Quem quiser ver todas as variedades que nós temos, a gente tem no site. Maravilha. Se quiser falar o telefone, o meu celular é o Pode Altair falar. Zotti, é o 019 99275 4604. O meu e-mail é altairzotti, zo2tz, @uol.com.br. E do Dário? O telefone é 11 8609 7627. E o meu e-mail para contato é dariopauleto, com 2 T's, vivaz@gmail.com. Maravilha. Muito obrigada pela participação. E para quem ainda está online aí, eu vou falar que a revista Campo e Negócio também tem muitas informações falando sobre o cultivo de morango e várias variedades, né? É só acessar a revista campoenegócio.com.br e quem tiver interesse também em fazer assinatura ou questão comercial, anunciar na nossa revista, é só chamar no direct que a gente vai dar uma super promoção, tá? Estamos com uma super promoção para quem estava assistindo a live, tá? Para assinatura da nossa revista. Então, é só mandar mensagem no direct que a gente já passa a promoção para vocês. Obrigada pela participação novamente. Até a próxima, Altair, Dário. Muito obrigado, Adriele, pela live e parabéns. E obrigado a todos os participantes por prestigiar nossa live, tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite e até logo. A gente se vê de novo em breve. Ok, pessoal? Boa Boa noite noite para todos e até breve. Um abraço a todos. Boa noite, abraço. E obrigada às 200 pessoas que entraram e participaram conosco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.